Da abertura ao debate após a exibição do Cidade Campo, que a gente teve a honra de ver aqui nessa sala agora. E estamos aí com a diretora Juliana Rojas, com a atriz Mirella Façanha, e vamos ter o debate mediado pela Letícia Bispo. Eu convido vocês aqui a se posicionarem e também convidar um dos intérpretes. Aí já vou deixar primeiro o microfone com a Letícia. Muito obrigada, gente, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. E muito obrigada, Letícia, por mediar. Obrigada pelo convite, Daniela. Esse mesmo vocês vão dar que vai apresentar. Não, mas achei que você ia falar mais, né? Mais mesmo. Eu queria muito. É isso, pode começar? Boa noite, pessoal. Me chamo Letícia, eu trabalho como curadora e crítica de cinema. Tive uma revista de cinema chamada Verberenas, que foi muito ativa até o ano de 2021, aqui em Brasília, junto com duas grandes amigas, Glenys Cardoso e Amanda Devuski. E a gente era muito focada em cinema de mulheres, né? Embora não fosse uma questão de limitação, mas a gente tinha um foco muito grande em tentar focar no cinema de mulheres, mas não também necessariamente naquele formato de crítica, talvez endurecido, assim, que passa pelo filme despedaçando o filme. A gente tinha uma proposta de talvez tentar colocar no papel as nossas aproximações com os filmes. Eu acho justamente porque quando a gente dedica um olhar maior a um cinema feminino, a gente acaba vendo que muitas vezes, né, as cineastas oferecem outros modos de trabalhar as questões, como é que eu digo? Muito do que a gente vê como talvez uma característica do masculino, e aí eu não estou falando necessariamente de homens e mulheres e coisas não binárias, mas como uma característica do masculino, muito de apontar e dizer é isso aqui, e de fechar as coisas, e de fixar significados, e de certa forma, reduzir, conformar, às vezes, algumas coisas. E o que a gente procurava, talvez, ali no cinema de mulheres, e no nosso olhar também para o cinema de mulheres, seria justamente, talvez, o movimento contrário, né? Tentar entender, primeiro, por que os filmes que a gente gostava tanto, né? Que são justamente esses filmes que talvez fazem um contraponto ali a um cinema de uma linguagem mais hegemônica, no qual isso, né? No qual que eu falei acontece, né? Muitas coisas são dadas, os personagens são aquela coisa fixa e muitas vezes com uma missão ou uma jornada e alguma coisa pré-determinada. Enquanto que os filmes que eu acho que deixavam a gente mais inquietas eram diversos disso. Mas como falar, né? Às vezes é complicado, e eu acho até que algumas pessoas, às vezes, talvez acham que é uma coisa de outro mundo, assim. Crítica, né? Uma coisa assim, pessoas muito cultas fazem e tal. Mas, na verdade, a gente tinha acabado de sair da faculdade, eu nem pensava em fazer mestrado ainda. E eu gosto de contar essa história só porque é isso, assim, eu acredito que se aproximar de um cinema que oferece uma outra proposta, depende muito menos, talvez, de você ter um olhar estudado assim, sobre cinema, do que sobre você se permitir, talvez, ver o filme de outra forma, se aproximar do filme de outra forma. Já está disposto ao filme de outra forma, talvez. E aqui no cinema da Juliana Rojas, o que eu costumo gostar muito, justamente, eu acho que essa chamada aproximação assim, que eu sinto nos filmes,
se aproximar dos personagens aos poucos, de uma forma assim vagarosa, com espaço. Eu sinto que existe um espaço assim para você fazer essa aproximação, para os personagens se moverem em tela e serem mais do que talvez a gente tenta fixar eles no primeiro olhar, né? E que acabam surgindo talvez esse lado, assim, né? Dependendo do filme, claro, é colocado de uma forma ou de outra, mas assim, esse lado do monstruoso, esse lado do fantasma, esse lado do sobrenatural, das questões não resolvidas. E é isso que eu pensei, talvez, em chamar primeiro a atenção aqui, nesse debate, porque eu vendo aqui de novo, já tinha assistido o filme, mas assistindo aqui no Cine Brasília, o trabalho de produção de som fica muito mais, né, dá muito mais gosto de escutar. E é muito bom como o filme, ao mesmo tempo, é meio silencioso, mas tem um silêncio preenchido de coisas, assim, e tanto que quando entra realmente aquele desenho de som da atmosfera, é quase uma coisa natural, assim, eu não sinto que... Quando eu vejo, já estou dentro dele, assim. Já estou dentro daquela atmosfera que é criada, assim, meio do encontro com o sobrenatural. E acho bonito como isso, talvez, vagueando, assim, pode guiar, eu acho, o nosso percurso por esse filme, né? Essa coisa de que as coisas não estão tão separadas assim, de que essas personagens que a gente está olhando assim com bastante cuidado, eu acho que o filme chama a gente a uma escuta dessas personagens também, nesses momentos talvez de silêncio. E aí o que eu sinto é isso, assim, eu sinto que o filme nos convida já a assisti-lo dessa forma, por essa atmosfera, e se aproximando devagar dessas personagens. E o que está sendo proposto ali, né? Acho que é talvez uma escuta, enfim, é curioso, né? Porque eu não sei como estava a sinopse, mas não sei se estava como drama terror social. Talvez não seja a primeira coisa que muita gente pensa quando pensa no filme de terror. Eu talvez esteja falando para um público de cinéfilos, né? Mas eu estou acostumada, às vezes, a discutir alguns filmes assim, e eu, particularmente, faço bastante propaganda dos seus filmes, porque tem muitos que eu gosto muito. Sinfonia da Necrópole, por exemplo, é um dos meus filmes preferidos. Mas é isso, assim, não é exatamente, talvez, o que as pessoas pensassem que é um filme de terror, mas vá lá, tem essas características, né? Esse encontro com o sobrenatural, esse encontro com o monstruoso, com sonhos e sei lá, entrar na floresta, se perder na floresta, e todos esses sentimentos, mas eu acho que sempre de uma forma que, caramba, talvez os mortos, ou talvez os fantasmas, ou talvez os espíritos, não sei, né, estejam querendo conversar. E eu acho que é nesse sentido que eu acho que a linguagem trabalha essa coisa da escuta, de te colocar nessa energia de talvez de escutar também. E aí, normal, né? As personagens do filme, a gente se conecta de uma forma ou de outra ou com o medo delas em se aproximar no primeiro instante, porque afinal, né, é uma coisa desconhecida, ou como no caso da primeira personagem, né, da personagem da primeira história, que é a Joana, na verdade, se surpreender com como ela é confortável, como ela tem alguma espécie de conforto, de passagem por esse mundo já. Então, é curioso, né? Mas o terror está quase fora do filme, né? O terror, na verdade, é aquela coisa horrível que aconteceu, né? O rompimento da barragem. Enfim, o terror, talvez, da vida cotidiana das duas namoradas que decidiram ir para o campo, porque elas viviam isoladas, porque elas não tinham contato com a terra. E
Mas as consequências estão ali, né? Nos corpos daquelas mulheres, nos corpos, nas vozes, no que elas têm medo e no que elas estão procurando. Então, talvez eu tenha tentado fazer esse círculo, mas eu acho que é muito o que eu procuro quando eu penso em cinema não masculino, talvez, assim. Cinema feito por mulheres, por pessoas não binárias. Um cinema que vai num outro caminho, né? Num caminho inverso. E ali, na verdade, é isso. Assim, eu acho que o caminho é... Não acho que é à toa que são mulheres, e inclusive ia colocar aqui, né, como uma questão, logo, que é isso, essas pessoas têm esse contrato com o sobrenatural, pelo menos dentro do filme, são todas mulheres, e os homens estão ali meio que... Eles estão nesse lugar de fantasmas reais e sociais, talvez, também. Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, não me parece apenas uma questão de denúncia, e sim também de um resgate da força desses momentos enfim, união feminina, ou do feminino, né, no caso, uma busca dela pelo pai que acabou fazendo com que ela encontrasse a avó. Então, me parece, no final das contas, que há uma proposta aberta ali, talvez no filme, sobre o fim do mundo, né? A personagem até fala sobre isso no final do filme, mas eu acho que está no filme todo, assim, uma proposta de respeito, de fazer as pazes com os mortos, de olhar, né, na verdade, né, ter coragem de olhar e encarar os mortos, os desaparecidos, o incerto, talvez ali no futuro daquelas duas mulheres, e que eu acho que é muito doido para mim, é uma proposta que sai do cinema e vai para a vida mesmo, assim, não sei, eu acho que eu vou filosofando até aí. Vou passar a palavra já com essa deixa, talvez, dessa questão percebi também que quase todo ali, a equipe principal do filme é composta também, né, por diretores ou diretoras, não sei exatamente, mas, assim, não homens, talvez. E aí queria entender, talvez, que você contasse um pouco, assim, como foi esse processo de fazer esse filme, onde que tem... Fiquei pensando muito na montagem e pensando em Cristina Amaral e pensando em como acho que também o filme tem um ritmo muito tem uma cadência muito interessante, assim, como se, tipo, não sei, aí é questão totalmente... No Verberenas a gente tinha espaço para colocar nossas percepções pessoais nas coisas. Então, tudo bem, sabe? Não é crítica de mulheres, não precisa separar as coisas. Mas eu sinto quase como se... É isso, assim, convidasse a gente a continuar naquela busca junto com elas. Em certos momentos gera uma expectativa de que talvez alguma coisa X vá acontecer, num sentido de talvez sei lá, até um jumpscare, mas, enfim, talvez no sentido de uma linguagem mais corriqueira do terror, do que a gente entende como terror, né? Mas eu acho que a própria cadência do filme vai te puxando, vai te trazendo um pouco pro chão, assim. Não. Aqui a gente está falando de outra coisa, sei lá, aqui a gente está acompanhando essas mulheres. Não sei, é a minha sensação. Então, eu ia pedir para você falar um pouco, talvez, sobre... como você vê o filme, assim, em termos de como você vê, né? Ai. Tô falando para a diretora. Como você vê o filme, está na tela. Mas, assim, sobre esse processo de feitura do filme, como foi o trabalho com Cristina Amaral, como vocês pensaram essa cadência desse filme, que eu acho que talvez traz mais forte ainda as marcas que você já trouxe em alguns outros filmes, assim, de colocar
deixar o terror social da vida daquelas pessoas evidente, mas focar mais na... É isso, assim, a cadência do filme parece que acompanha as personagens, então o foco é muito nas personagens, muito em como elas sentem intimamente assim, as coisas, né? Pelo menos é o que me parece. E é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, gente. Obrigada por me escutarem também. Obrigada, Letícia. Muito legal de escutar. É muito bom fazer um filme. Assim, dá muito trabalho fazer um filme, né? Porque tem muitas etapas. Mas é muito legal, ainda mais num filme. É um projeto que envolveu muita intuição também, né? Ele é um projeto que é parte de uma premissa um tanto abstrata, que é querer representar um sentimento, né? O ponto de partida é isso, né? Não é partiu de uma história que eu vi. A primeira vontade era de representar essa melancolia do não pertencer, né? De quando você migra, como você não pertence mais ao lugar de onde você veio, mas ao mesmo tempo você nunca é totalmente de um novo lugar. E essa relação entre duas vivências diferentes, que é o da cidade e do campo, né? E aí tem a ver com uma percepção, uma observação de vida minha mesmo, de observar minha própria família, né? Que meu pai e minha mãe, eles são de origem rural, observar os meus primos, né? E aí, enfim, é sempre um filme que eu pensei em ser em duas partes, e que fosse uma depois da outra, e que as histórias não se relacionassem, mas que eu tentasse, através da junção dessas duas histórias, ter um novo sentido, né? Que fosse um filme só. Porque eu acho isso bonito no cinema, né? Quando você, às vezes, consegue aproximar coisas que parecem diferentes, não pertencerem ao mesmo mundo, e juntas te dá uma outra leitura, né? E eu trabalho muito isso nos meus filmes, né? Que às vezes eu aproximo o horror do lúdico, do infantil, né? Sentimentos ou imaginários que parecem opostos e dentro do cinema fantástico isso é possível, né? E por isso também que eu gosto tanto de transitar, fluir entre os gêneros, né? Porque isso me interessa, né? Essa transmutação e das coisas se transformarem, das coisas não serem o que parecem. E isso te deixa porque eu gosto como espectadora quando um filme faz isso comigo, né? Me deixa fora do lugar, né? Ele me planta algo que às vezes é até um desconforto, mas que é um desconforto bom. E ao mesmo tempo eu sabia que era um filme que precisava ser sobre essas personagens, né? Que elas conduziriam a história, né? Para conseguir dar esse sentido abstrato. O condutor seria o emocional delas, e a jornada emocional delas e a semelhança entre o tipo de processo que as personagens estão vivendo daria também uma noção de todo, né? Então eu fui entendendo que era um filme também sobre recomeço, sobre lidar com processos de luto, sobre relações entre mãe e filho, e pai e filha, e sobre deslocamentos e encontros, né? E aí acho que tem muito a ver com, sei lá, uma coisa que você falou do filme Te Levando, e realmente era uma coisa que eu queria, assim, que você fosse meio conduzido, quase como se fosse um sonho. Muitas vezes eu falo, né, que eu queria que fosse como se você entrasse num barco e deixasse o rio te levar, porque quando isso acontece, não é um ritmo constante, né? Às vezes tem uma cadência que varia, e eu queria isso, né? Esse fluxo.
E aí... Não, é isso. Então, acho que é muito importante isso do humano, né, na condução do filme. E, ao mesmo tempo, essa sensação de que tem essas 3 personagens principais no filme, né, mas tem muitos encontros pontuais que são importantes. Eu queria que fosse um filme também que você tivesse essas cenas pontuais com esses personagens coadjuvantes, mas que fosse também extremamente transformador, né? E também eu queria trabalhar uma dinâmica entre, às vezes, o filme ser muito silencioso e ser muito sobre a sensação e o olhar e o toque, e em outros momentos ser sobre a palavra, né? A gente ouvir essas pessoas falarem e assumir isso, né? Que tem 2 momentos grandes de monólogo no filme, e eu queria trabalhar isso. Isso foi um desafio também para mim, porque os meus outros filmes, eles não são tão falados, né? Eles trabalham muito a atmosfera, mas tem muitos diálogos curtos, né? Ele constrói a tensão muito no não falado, né? E o desafio nesse filme foi realmente trabalhar o diálogo e trabalhar o desenho dos diálogos, e realmente cada palavra assim ter um significado, né? Uma palavra remeter a uma imagem que você já viu ou vice-versa. E aí isso, eu sinto que é um filme que ele foi engrossando, assim, ele foi apurando, e aí os próprios imprevistos acabaram contribuindo para isso, né? Porque foi um filme que ele começou um processo de produção em 2020. Enfim, é um projeto super longo, né? A Carol, que é continuista do filme, né? Ela trabalhou na primeira parte do filme, mas a gente estava conversando, isso, o primeiro argumento dele é de 2007. Nossa. E aí, isso, foram entrando outros projetos, eu comecei a desenvolver propriamente como roteiro em 2011, mas aí eu fiz primeiro Sinfonia da Necrópole, Boas Maneiras, e aí retomei esse roteiro em 2017, e aí muita coisa já não fazia sentido tanto em termos objetivos, de relações de trabalho, ou mesmo para eu encontrar a minha conexão com o filme, eu transformei algumas coisas, né? Então ele foi amadurecendo, e aí em 2020 a gente começou o processo de produção, sei lá, em janeiro, fevereiro, e aí começou a pandemia no mundo, a gente parou, né? Ainda num estágio muito inicial de buscar locação, começar a pensar em elenco. Aí em 2021 a gente retomou, filmou a parte da cidade. E aí, quando a gente foi filmar a parte do campo, a gente teve contaminação de Covid na equipe e teve que interromper a produção do filme. E aí, isso foi um processo bem traumático, né? Porque na época ainda não tinha vacina, a gente estava no interior do Mato Grosso do Sul, toda a equipe ficou em quarentena, porque foi considerado um surto pela vigilância sanitária. A Mirella foi uma das pessoas que pegou Covid, né? Foi muito assustador, assim. E, além disso, a gente ficou totalmente incapacitado de terminar o filme, e levou 1 ano para conseguir ter recurso para fazer a segunda parte, e aí depois montar e finalizar, né? E aí, nessa segunda parte, praticamente quase toda a equipe mudou, e entrou uma outra equipe, com outra pessoa na direção de fotografia, outra pessoa na direção de arte, assistente de direção, continuidade, também a Carol. E aí foi também um grande desafio, um grande trabalho, essa passagem, né, de bastão entre as equipes, e retomar também tudo que tinha sido parado, voltar a essa casa de campo. Teve todo um processo que acho que também me forçou a
rever com muito cuidado, assim, né? Planejar com muito cuidado essa segunda parte. E aí teve o processo com a Cristina, que foi muito bom, primeiro pela vivência dela, né, de muitos anos como montadora e toda a relação dela com o cinema. E a visão de mundo dela, assim, eu conheci ela, inclusive foi no Festival de Brasília que eu me aproximei dela, que a gente foi júri de curtas, e aí era muito bom conversar com ela sobre os filmes. E é uma montagem que eu sempre gostei muito, assim, que eu sempre gostei muito, tanto do jeito como ela usa corte seco, quando ela trabalha a fusão e os tempos. Eu sinto que acrescenta muito a linguagem dela aos filmes, e aí foi realmente um encontro muito bom, assim, para esse filme, tanto no uso dessas linguagens das fusões, que eu acho que são fundamentais para criar esse fluxo, mas também essa percepção de tempo, né? E é importante, eu estava até conversando com a Cristina outro dia, que de certa forma acho que tem a ver também com ela ter uma vivência da moviola, né? Que eu tive também, né? Eu estudei cinema numa fase de transição, mas eu cheguei a operar a moviola, né? Que aí é um método mecânico e linear de editar filmes, e que você realmente tinha um outro tempo, né? A montagem, você realmente tinha que assistir um plano inteiro para pensar onde você ia cortar. Você tinha uma outra relação com o material. E aí foi importante para mim, depois de um processo tão traumático e complexo, ver esse material bruto com a Cristina e, através do olhar dela, também reencontrar, assim, uma conexão com esse material e entender o tempo dele e compreendendo o ritmo do filme. Nossa, obrigada. Muito interessante, Juliana. Aproveitando um pouco esse gancho, pensei nessa questão das parcerias, queria saber da Mirella, assim, como foi participar do filme, que contribuição talvez vocês tenham dado ao filme. Eu tenho a impressão que esse não é um filme no qual o trabalho das atrizes seja muito congelado. Eu imagino que tenha muito espaço para vocês se expressarem, assim, né, corporalmente. Então, queria ouvir de vocês, assim, como foi esse trabalho. Foi um trabalho intenso, né? Acho que a Jo inaugura esse assunto da dificuldade de fazer o filme e de toda a saga de conseguir concluir, e eu acho que isso imprime na tela. Eu acho que, de alguma maneira, a feitura dele foi dando também um tom. A Ju... Quando eu li o roteiro pela primeira vez, eu vi o filme, assim, eu já falei isso outras vezes, às vezes a gente fala muito, parece repetitivo, mas o público é outro, né? Mas a Ju é montadora também, ela não monta os próprios filmes, mas ela também é montadora. Então, ela escreve o roteiro também como quem monta, então o roteiro tem muita imagem que te nutre, né? Então, quando você lê o roteiro, você já vê o filme de alguma maneira, ou pelo menos foi essa a minha aproximação, né? E em todo momento eu sempre achei que a Juliana sabia muito o filme que ela queria fazer e a história que ela queria contar. E isso é muito reconfortante como atriz, você trabalhar com uma diretora que sabe o que ela quer, né? Isso te traz uma segurança e uma possibilidade de criação muito maior, porque ela sabe por onde conduzir, aonde ela quer chegar, ao mesmo tempo que ela é completamente aberta a escutar o que você acha. E acho que aí nasce uma parceria muito frutífera, né, de criação, porque os nossos ensaios basicamente eram conversas muito longas sobre a vida, sobre a morte, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre teorias de fim de mundo, sobre experiências pessoais fantasmagóricas e sobre a relação de cada uma com aquela personagem, né? Eu acho que é um filme que tem muito da história da Ju e da vida dela. Então, assim, não sei se você fala que é um filme biográfico, mas ele passa por aí também, né? E eu acho que as criações das personagens também passam por aí de alguma maneira, né?
Não sei o que você quer saber mais. Então, você trouxe alguma coisa de você para a personagem? Caramba, um monte. Então, bora falar. Eu acho que... Era o cavalo dela que morreu. E aí... Não, enfim, que é uma cena que eu queria que a Joana cantasse uma música que remetesse, né, ao que ela perdeu. E aí já existia essa composição da minha mãe. E aí, que eu achava muito bonita, assim, né, porque tinha uma melancolia, né, e é desse imaginário rural. E minha mãe, ela é psicopedagoga, mas ela começou a compor essas canções, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. E a maioria são sobre esse universo da infância dela, no campo, né? Então, achei que tinha um sentimento... E é uma canção de luto, né, de despedida. E aí foi interessante porque, a partir do momento que eu assumi, vou usar essa canção no filme, se fortaleceu essa imagem do cavalo, né, do alecrim, e que está muito presente no filme, né, nos sonhos dela, né, nas aparições, né, como um símbolo disso que ela perdeu, né, de tudo que ela perdeu. E a própria canção do alecrim também, a Rita Zatti, que fez a trilha sonora do filme, ela pegou elementos do arranjo do alecrim e eles são utilizados no filme inteiro para dar uma identidade. Tem uma progressão, né, no início, que tem elementos do arranjo, mas estão dissonantes, né, e aí eles vão se configurando para quando entra a canção. Mas na segunda parte tem instrumentos musicais que têm uma identidade nova, né, que é dessas novas personagens, mas ao mesmo tempo tem instrumentos que remetem ao arranjo do alecrim, né, para a gente trabalhou muito com isso no som, né, em várias coisas ao mesmo tempo que cada parte tem sua identidade, também tem elementos de rima entre um e outro. Isso na fotografia, nas cores, no som, na música. É uma grande temática do filme, né? Assimetrias, né? Você falou das sincronicidades, simetrias e rimas. Realmente, a loba na camiseta da Preta Ferreira e, de repente, o lobo, né? Enfim... Bom, eu ia dizer que eu não queria monopolizar e queria abrir para o público, caso alguém tenha uma pergunta para fazer. Como tem um... Oi? Nossa. Eu até tinha chegado a perguntar, mas vou perguntar de novo, que eu achei... Primeiro, o filme é lindíssimo. Parabéns, é um trabalho maravilhoso. E eu realmente achei muito interessante o trabalho dos signos dentro do filme. Como que você vai trabalhando essa relação das personagens. E uma coisa que me deixou muito curioso foi exatamente o que o signo daquela... que parece um astro, parece quase uma segunda lua, no céu remete, porque eu fiquei pensando muito nessa relação até do próprio título, né? Cidade, campo, esse ponto e vírgula eu acho lindíssimo, aliás. E ser um pouco disso também, um pouco dessa relação, talvez até com uma morte que se passou, mas a nossa morte também, ou viria mais de algum tipo de relação desse artificial com o natural, com a lua do lado. O que você tinha pensado na hora de construir essa relação desses signos com a história das personagens mesmo? Eu achei muito bonito, mas eu realmente fico um pouco em dúvida em qual desses lados, para onde que ele estava querendo indicar, sabe? O que eu busquei construir nesse filme é que eu queria que ele tivesse uma atmosfera que fosse progressivamente ficando mais... fantástico e mais fantasmagórico. E porque é um filme também sobre fantasmas, né? E eu queria trabalhar muito o campo do fantasmagórico e do onírico, e o fantasma não como
código de terror, mas o fantasma como uma outra dimensão, né? O além-vida, né? O mistério. E aí, além disso, tinha uma vontade também de construir uma sensação de um apocalipse iminente, que acho que tem a ver também muito com o momento que a gente fez o filme, né? E que a gente ainda vive, infelizmente, né? Mas naquela hora era muito forte pela questão de uma pandemia, né? De um vírus desconhecido e um vírus que surge por conta de ações humanas, né, por uma exploração e uma transformação climática que vai fazendo com que a natureza mude e aí nasçam esses vírus. E era o período também Bolsonaro, que tinha uma grande desesperança, em geral, politicamente. E era muito difícil pensar num futuro, né? Era muito difícil viver o presente, tinha uma sensação de fatalidade, mas ao mesmo tempo estagnação e impotência. E aí eu busquei construir isso, de uma sensação de que algo vai se passar, né? Então tem uma construção de tensões e tem uma construção estética e de alguns códigos para construir essa ideia de que tem algo estranho acontecendo, né? E aí tem, principalmente quando a gente atravessa para a segunda parte, para a parte do campo, de ter uma manifestação forte da natureza, né? A natureza, ela é um personagem, né? Principalmente nessa segunda história, essas manifestações, né? Essa mata que a Mara e a Flávia tentam entender, né? E aí um dos elementos que pontuam isso é esse corpo celeste, que a ideia é que é um corpo celeste que está se aproximando cada vez mais da Terra, né? Então ele vai aumentando, e isso eu queria que fosse algo. Eu não queria que fosse sobre isso o filme, então ele está colocado para dar um sentimento, né? Ele está subliminar na história, mas é inspirado em narrativas de fim de mundo Guarani-Mibiá, que fala que quando o mundo for acabar, um jaguar vai engolir a lua, né? Como se fosse uma constelação do jaguar que ia aparecer no céu. Eu comecei a estudar isso, se tinha uma constelação do jaguar. Aí, sei lá, eu descobri que, sei lá, no México, acho que antigamente tinha uma constelação do jaguar, e aí isso. Mas são assim, coisas que eu fui colocando que são muito subliminares, mas que é isso, no campo do simbólico mesmo, né, que trabalha com o nosso imaginário, que nem o uso das corujas, né? A coruja, ela é também um animal que, em muitas cosmologias, está ligado ao entre mundos, né? É um animal que faz a transição, né, entre os vivos e os mortos. E aí a gente tem tanto a imagem da coruja, quanto a gente usa sons de coruja em todo o filme, principalmente na segunda parte, né? Mas é isso, ele dialoga com imaginários, né, sem querer explicar tudo, porque é isso, eu queria essa experiência também de sonho, né? Quando você tem um sonho, você não sabe também todos os significados de cada símbolo, mas isso também planta uma semente em você, né? Você vai ficar refletindo, e também tem projeções, né? Cada pessoa também projeta coisas diferentes. Eu acho interessante isso num filme, né? O que a pessoa às vezes projeta, do que é o cavalo, né? Do que são os vultos, né? Para mim isso é muito interessante. Eu gosto muito desse espaço para as projeções. Eu mesmo projetei que
que aquele corpo celeste é a passagem do cometa, do outro filme dela. Que é tem um curta-metragem que chama A Passagem do Cometa, não sei se vocês já viram, fica aí a indicação. Mas pensei isso não só pela, enfim, né, obviedade do corpo celeste, mas porque pensei na primeira parte, Joana também está olhando para o céu e vê o corpo celeste, né, a segunda lua. E aí pensei no Passagem do Cometa, naquelas outras mulheres vivendo aquelas outras coisas, né, passando por aquele... Eu não quero dar spoiler do filme, né, mas enfim. É como se, tipo, fosse um ponto de conexão entre essas pessoas. Fico pensando, nossa, aquele cometa está vindo e é um fim de mundo para cada pessoa. E, na verdade, para além disso, alguns mundos já acabaram, né? E o que a gente está fazendo com esses mundos, né? Então, eu gosto de ter essa perspectiva. Acho que tem espaço para essa perspectiva nos seus filmes. Não sei se foi o que você... A gente conversava bastante sobre isso, né? Sobre essa ideia de o fim de mundo, o que vem depois, né? E que é isso, na perspectiva de muitos povos, já teve muitos apocalipses, né? E a gente está vivendo, né, um fim do antropoceno e tem essa angústia do que vai ser depois, né? Como a gente vai sobreviver e se reinventar nesse momento que a gente já não tem mais um suposto controle da natureza, né? Que a gente nunca teve, mas tinha a ilusão de ter, né? Então, era algo que era muito discutido, né? E tem também... E aí tem vários elementos. Eu tenho um outro projeto que eu desenvolvi, né? Não filmei, mas que fala sobre fim de mundo, né? E aí eu estudei narrativas de fim de mundo de diferentes povos, né? E aí no Cidade Campo tem pequenos elementos disso, né? O corpo celeste, a ideia... O quê? A terra seca, os bichos falando. A ideia de que os bichos vão começar a falar. É muito comum também a questão dos mortos voltarem, né? Dos espíritos dos mortos voltarem, né? São elementos de diversos imaginários, né? Que a gente trabalha. E tem essa questão do céu que é interessante, que é isso, né? Um céu que conecta, né, essas personagens, mas tem uma relação com o céu também, do céu ser o passado, né? Quando a gente está olhando o céu, a gente está olhando um outro tempo, né? E isso eu acho bonito também, né? Que é um pouco o que a Passagem do Cometa também fala um pouco, né? Tem uma coisa rápida, assim, já entendi que a gente precisa terminar, vou ser bem rapidinha, mas assim, a Ju estava falando dos signos e dos símbolos e como eles não estão ali necessariamente para explicar ou frisar algo, mas são citações que podem fazer sentido para uma pessoa ou não. Eu acho que Cidade de Campo, no geral, tem muito isso. Desde a linguagem e da forma do filme, dessas duas histórias, eu fico sempre muito... como é o nome disso? Não é curiosa, mas fica... instigada, como às vezes muitas pessoas ficam presas nesse lugar do que correlaciona as duas histórias, ou esse signo quer dizer o quê, ou o que vai para onde e tal. E a Cristina Amaral foi homenageada há pouco tempo lá em São Paulo, no Festival Cabiria, e ela falou uma coisa que eu achei muito bonita, assim, eu sou essa pessoa que cita mesmo, que às vezes eu acho que tem umas palavras que tem que ser espalhadas, e a dela eu acho que tem que ser. Ela falou um negócio bonito, que ela falou, o que me emociona no cinema é que não existe um filme só. Quando a gente faz um filme, e ela estava falando da importância de ir até a sala de cinema, como a gente tem perdido muito público, né? Como as pessoas têm ido cada vez menos no cinema, e como a experiência de assistir algo junto é transformadora. Porque ela fala, quando a gente faz um filme, ele vai lá e tem a projeção, as pessoas vão até a sala de cinema. Não existe um filme que as pessoas assistem, porque quando alguém assiste um filme, ela conecta de acordo com a sua referência, com a sua própria história, com o seu ponto de vista e com o seu mundo. Então, dentro de uma sala de cinema lotada,
lotada, existem pelo menos 400 filmes acontecendo, se tem 400 pessoas lá dentro, né? Então, acho que tem um pouco também, assim, que eu me sinto convidada no Cidade de Campo pela Juliana, e acho que pode ser um convite interessante também, que é essa lógica muito eurocentrada e colonial da gente precisar sempre explicar e entender as coisas por aqui. E eu acho que ela propõe uma viagem sentida, que é um outro jeito de perceber o mundo, né? E que, na verdade, tanto no campo quanto na cidade, as respostas estão sempre na origem de algo, né? Tem uma lógica meio de Sankofa, de você voltar ao passado para reconhecer o futuro. E que talvez seja um movimento que a gente precisa fazer no meio desse fumacê todo aí, né? Então... Incrível. E aí, quem puder também divulgar no boca a boca o filme... É um filme modesto, com pouco dinheiro de lançamento, e está cada vez mais difícil distribuir cinema brasileiro, cada vez mais difícil atrair público, e às vezes as pessoas não sabem que está em cartaz, ou também é isso, os filmes agora ficam um pouco tempo em cartaz, então as pessoas acabam perdendo também de ver, e é um filme que... Enfim, todos os filmes é muito bom ver no cinema, mas esse, particularmente, é uma experiência audiovisual, né? Tem um trabalho muito forte de som, de imagem, né? Tem uma coisa de sentir mesmo, né? Esse som na sala, né? De imergir, que é uma experiência muito mais forte que você está vendo numa sala de cinema, né? Então, quem puder, por favor, divulgue, mesmo se não gostou, polêmica é bom também. E é um filme que é passível de ser gostado e de causar incômodos e das pessoas gostarem cada uma de uma parte. E isso é bom, assim, porque só gera mais reflexão. Então, é isso aí, gente. Compartilhem aí. Falou, valeu. Falou, valeu. Bom, é isso, pessoal. Infelizmente, me disseram que o tempo está terminado, a gente tem que encerrar. Mas é isso, pessoal. Boa noite. E, como ela falou, espalhem a palavra do filme e do cinema brasileiro. Obrigada, pessoal.